Em 1701, a coroa portuguesa emitiu uma carta régia que mudaria o futuro do Brasil. A lei proibia a criação de gado ao longo da faixa costeira desenvolvida, forçando uma mudança drástica no uso da terra. O gado era vital para a alimentação, couro e para mover os engenhos de açúcar. Então, por que tirá-los dali? A resposta: terra. A coroa queria a costa reservada para as plantações de açúcar, o motor econômico do Brasil. Este foi um ato ousado de planejamento colonial, priorizando o açúcar em detrimento do gado e traçando uma nova linha no mapa. A lei separou a agricultura da pecuária, dizendo aos colonos onde poderiam viver e trabalhar. Essa decisão desencadeou uma migração para o interior, empurrando as fronteiras do Brasil para dentro do continente. A intervenção da coroa teria consequências duradouras para a economia, a sociedade e a geografia do Brasil. O palco estava montado para um novo capítulo na história colonial. Para entender a lei de 1701, precisamos olhar para a economia açucareira do Brasil. As plantações de cana-de-açúcar, ou engenhos, dominavam a costa fértil, especialmente em Pernambuco e na Bahia. O açúcar era um luxo na Europa, enriquecendo os proprietários de plantações e a coroa. A indústria dependia de africanos escravizados e de vastas terras, com bois movendo os engenhos e transportando a cana. O gado fornecia carne, couro e mão de obra, sustentando a economia açucareira. Mas, à medida que as plantações se expandiam, surgiam conflitos por terra. Os rebanhos pisoteavam os canaviais, causando perdas. Os poderosos barões do açúcar exigiram proteção da coroa. A estreita relação entre fazendeiros e plantadores transformou-se em rivalidade. O palco estava montado para a intervenção da coroa, que protegeria seu interesse mais lucrativo, o açúcar. O destino do interior do Brasil mudaria em breve. Em janeiro de 1701, o rei Dom Pedro II assinou uma carta régia proibindo novas fazendas de gado a menos de 60 quilômetros da costa. As fazendas existentes tiveram que se mudar para o interior, uma vitória direta para os plantadores de açúcar. A lei criou uma zona agrícola protegida, priorizando o açúcar em detrimento do gado. Isso era zoneamento econômico em grande escala. Terra costeira para o açúcar, interior para o gado. A coroa afirmou sua autoridade, mostrando aos colonos quem controlava a terra. A fiscalização era rígida, mas a influência da elite açucareira prevaleceu. A lei traçou uma linha clara: a costa para as plantações, o sertão para a pecuária. Essa separação transformaria a paisagem e a sociedade do Brasil. A lei obrigou os pecuaristas e seus rebanhos a migrarem para o interior, para o vasto sertão. Essa migração foi exaustiva, com famílias e trabalhadores escravizados conduzindo o gado por terrenos difíceis. Os pecuaristas tornaram-se pioneiros, abrindo novos assentamentos ao longo de rios como o São Francisco. O sertão, antes pouco conhecido pelos europeus, tornou-se uma fronteira de expansão. Mas a terra não estava vazia. Os povos indígenas resistiram, levando a conflitos violentos e à desapropriação. A costa prosperou com a expansão do açúcar, enquanto o interior desenvolveu uma economia baseada na pecuária. O sertão fornecia carne, couro e animais de transporte para a colônia. Novas trilhas de gado ligaram o interior aos mercados costeiros, integrando as regiões do Brasil. A migração redefiniu tanto a economia quanto o mapa do Brasil colonial. As consequências ecoariam por gerações. A mudança para o interior criou uma nova sociedade no sertão, distinta das plantações costeiras. A vida costeira era rígida e elitista, centrada no açúcar e na escravidão. Em contraste, o sertão era móvel, isolado e moldado pela fazenda de gado. O vaqueiro, muitas vezes de herança mista, tornou-se a figura central, vivendo uma vida de dificuldades e independência.
A mobilidade social era maior. Vaqueiros habilidosos podiam ascender e possuir rebanhos. As comunidades eram dispersas, promovendo resiliência e tradições culturais únicas. O sertão tornou-se a cesta de alimentos do Brasil e um centro de transporte, apoiando os booms de mineração no interior. Essa sociedade fronteiriça forjou uma cultura dura e prática que se tornaria uma parte essencial da identidade brasileira. O legado do sertão perdura na música, no folclore e no caráter nacional. A proibição do gado em 1701 foi um divisor de águas na história do Brasil. Impulsionou a expansão territorial à medida que os fazendeiros se estabeleceram profundamente no interior, muitas vezes além das antigas fronteiras coloniais. Essa ocupação foi posteriormente reconhecida em tratados, consolidando o vasto território brasileiro. A lei consolidou a divisão, uma zona costeira para a agricultura de exportação e o interior para a pecuária. Essa divisão econômica criou interdependência e ajudou a unificar a colônia. A cultura sertaneja, marcada pela independência e resiliência, tornou-se um símbolo da identidade brasileira. A tentativa da coroa de resolver um conflito local acabou moldando a geografia, a sociedade e a cultura de uma nação. O Brasil que conhecemos hoje foi profundamente moldado por aquele único decreto real.